Saudamos meus irmãos, minhas irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos novamente juntos nesse momento. E eu quero aproveitar esta oportunidade e pedir uma oração em favor da Elisângela, nossa cunhada, que está precisando muito das suas orações, como também nossos irmãos de Itaguajé, aqui de Colorado, entre as famílias que precisam também de nossas orações, amém? Que tenhamos um momento a sós com Deus e que o nosso clamor como igreja, irmãos, possa ser um clamor sincero, com amor, com dedicação, respeitando as individualidades, os problemas, as classes sociais e por diante. Oremos em favor das pessoas, amém? Crendo, quero agradecer a Deus esse privilégio de poder falar esses minutos com vocês. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, retrata coisas importantes para este momento que estamos vivendo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é uma nuvem de testemunho para nós. Como no Velho Testamento, a nuvem andava e o povo seguia. A graça do Senhor, o amor do Senhor coloca no nosso coração também essa nuvem espiritual, esta graça, este poder. E nós nos movemos através da misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Nos movemos pela sua bondade. Hoje estamos tristes, amanhã tudo é transformado em alegria. Hoje estamos doentes e amanhã ou depois da manhã, Deus restaura a nossa saúde por completo. O marido que estava longe dos caminhos do Senhor, Deus traz para a igreja. O filho que estava longe. Então, a ação de Deus é como essa nuvem do Velho Testamento, no Novo Testamento, uma nuvem de testemunho, como Hebreus, ele retrata, a carta de Hebreus, que é registrado, essas coisas maravilhosas. Amém? Então diz assim Filipenses 2, versículo 13 em diante, que eu gosto muito desse texto, diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua bondade. Fazem todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nesse trabalho em vão. E eu gostaria de falar em 5 momentos rápidos que Deus tocou no nosso coração, como gerar essa esperança no nosso coração, como Deus deseja trabalhar isso no nosso coração. Amém, queridos? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês, na palavra do Senhor Jesus, uma coisa muito importante. Lá em Crônicas, 2 Crônicas 15, 7, tem assim uma expressão muito importante que é: tente antes de desistir. Está em 2 Crônicas 15, versículo 7, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, para que a vossa obra tenha o quê? Uma recompensa. Isto é, o que Deus está falando para nós, para que nós possamos brilhar como astros, para que a gente não possa desanimar, é ter no nosso coração esta vantagem do amor de Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos resgatar. Então, esse texto mostra para nós como um alicerce, como a gente conduzir, Tente antes de desistir. Amém, queridos? Versículo: mas esforçai-vos, isto é, temos que nos dedicar na obra do Senhor, temos que nos dedicar no nosso trabalho, temos que dedicar dentro da nossa casa, ajudar a esposa, ajudar os filhos, enfim, todos cooperando, tudo fica mais fácil para um, fica mais fácil para o outro. Amém, queridos? E também dentro da casa do Senhor.
temos que nos esforçar, nos dedicar na obra do Senhor Jesus. Amém? Então, em primeiro lugar, tente antes de desistir. Segundo lugar, nós vamos ver em Provérbios, uma coisa muito importante também, em Provérbios 13, versículo 16. Provérbios 13, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espreia a sua loucura. Isto demonstra a sua loucura. Vamos ler novamente. Todo prudente age com conhecimento. E a Bíblia nos fala, Deus nos quer como pessoas prudentes. Amém, queridos irmãos e irmãs? Pense antes de escrever. Pense antes de agir. Pense. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que sentar, tomar o cálculo de tudo que nós vamos fazer, ver a quantia salarial, ver as despesas que nós temos, a graça que nos foi nos dada. Enfim, temos que agir, como diz aqui a segundo lugar, pense antes de escrever ou de agir. Amém, queridos? Vamos ler novamente. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espreia a sua loucura. A sua loucura. Isto é, ele fala, ele age desta forma, ele não pensa. Nós, como filhos do Senhor, irmãos e irmãs, temos que pensar, tomar o cálculo de tudo que nós fazemos. Ter dentro da nossa vida, por exemplo, nossa vida salarial, nossa vida conjugal, enfim, temos que pensar. Nosso relacionamento com nossos filhos, temos que parar e pensar. Amém, queridos irmãos e irmãs? E em terceiro lugar também, uma coisa muito interessante que a Bíblia fala, em Eclesiastes 3, 12, onde fala sobre o tempo, 3, né? Eclesiastes 3, diz sobre o tempo, há tempo para todas as coisas. Tem uma coisa aqui importante no versículo 12, que eu gostaria de ressaltar. Olha só. Já tenho conhecido que não há coisa melhor do que eles, do que se alegrar e fazer bem a sua vida. Olha que coisa importante, irmãos. Aleluia. 13, 12. No versículo 11, ele vai dar uma ideia melhor. Olha bem. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs um mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, de fazer os princípios até o fim. Aí então entra o nosso texto de Eclesiastes 3:12. Diz assim: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem. Tem uma coisa o que melhor, fazem bem na sua vida. Isto é, Deus deseja nos alegrar. Tem coisas melhores do que essa alegria do mundo, essa alegria passageira. Tem uma coisa melhor que é a alegria de ter Jesus no coração, a alegria de ter Deus no coração, a alegria de ter o Espírito Santo no coração, a alegria de ter a nossa família no nosso coração. As tribulações, elas surgem por quê? Porque às vezes lá atrás nós não pensamos, nós não calculamos nas nossas despesas pessoais, no nosso agir pessoal. Nós vamos de abrupto, nós vamos assim de supetão, levando tudo no peito, levando tudo segundo o meu querer, o que vai na minha mente, no meu coração. Nós não paramos para pensar, para que a alegria seja mútua. Nós não fazemos as contas espirituais, estou dizendo, de sentar, orar com as pessoas. Não, não é por aqui, é por lá. Não é essa direção que Deus está dando, é para outra direção. Amém, queridos? Então já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem em fazer bem a sua vida. Eclesiastes, ele está expondo esse pensamento para nós. Ele está colocando para nós uma diretriz, uma orientação para a minha vida e para a tua vida também. Amém, queridos irmãos e irmãs? Então, em quarto lugar, lá em Jeremias 7, 24, nós vamos ler o 23 também, escute antes de falar. Irmãos, temos um problema sério de ouvir
A pessoa está falando, a gente já está deduzindo o que ela está falando, já vamos atropelando as coisas. Prestem atenção. Jeremias 7, nós vamos ler o versículo 23 e o 24, diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Irmãos, como isto é uma grande realidade. Como isto é um fato verdadeiro no nosso coração. Escute antes de falar. Presta atenção. Minha mãe, a dona Olívia, que já está no céu, ela usava uma expressão assim interessante. José Carlos, seja ladino. Quer dizer, preste atenção no que você está fazendo. Presta atenção, pensa, calcule, imagine, ore. E nós não fazemos assim. Conforme nós escutamos uma notícia boa, e a gente se alegra, não sabemos nem por quê. Quando nós ouvimos uma notícia ruim, nós estamos bravos, queremos bater, queremos agir abrupto, nem sabemos do que se trata aquela situação e vamos agindo assim. Amém, queridos? E o texto de Jeremias, o Senhor está falando para Israel. Deus está falando para um povo que ele escolheu. Depois da salvação veio para nós, gentios. Glória a Deus por isso também, que fomos embutidos dentro do tabernáculo também lá. Fica para um outro momento o nosso estudo. Amém, queridos? Então presta atenção. Olha, Jeremias, o que Deus está falando. Vou repetir novamente o texto aqui, ó. Claramente, para que eu e você, nós possamos entender claramente. Jeremias 7, vamos estar lendo o versículo 23, assim: mas isto ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então Deus quer o nosso bem. Deus não quer o nosso mal. Mas a gente não para escutar, irmãos e irmãs. A gente não para escutar o que Deus quer fazer. Nós não paramos para escutar o que o pastor, às vezes na igreja, as pessoas que pregam a palavra do Senhor, está tentando orientar os irmãos, está tentando falar: irmãos, não é por aí, não é por aí, eu já passei por esse caminho. Às vezes o pastor José Carlos está falando com você, já passou por alguns caminhos, a gente tenta orientar as pessoas dizendo: olha, essa trilha não é boa e Deus quer o seu bem. E o que acontece? As pessoas dizem o quê? Eu já sei, eu já conheço, eu sou conhecedor. Não é assim, irmãos e irmãs. Não dá ouvido a nada. E anda abruptamente, anda no curso que vai na sua cabeça. E aí acaba errando o caminho, errando o destino, toma decisões precipitadas. E uma coisa importante também que eu vejo nesse texto aqui, que Deus está nos orientando nesse momento: o povo não ora mais, meus irmãos e irmãs. Os irmãos só querem benção. Tal igreja tem benção. Em tal lugar tem benção. Só quer a benção. Não para chamar a sua família para falar qual a direção que Deus quer nos dar. Por que Deus me quer em tal lugar? Porque Deus, ele quer se revelar a nós, meus irmãos e irmãs. E nós não deixamos que isso aconteça. Vou repetir o texto então de Jeremias 7. Presta atenção, grava aí na sua Bíblia aí, ó. Mas isto lhe ordenei, dizendo, Deus está dizendo: dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vás o que? Bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. É verdade, irmãos. Nós somos cheios de dar conselho para os outros. O fulano é errado, mas eu dei um conselho, mas nós também estamos tudo errado também. Nós queremos orientar a pessoa, mas também estamos longe do Senhor. Estamos longe da graça dele, do amor dele. Nós, às vezes,
o Senhor fala para a gente amar a causa dele, buscar primeiramente o reino dele, a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. O que a gente faz? A gente busca primeiramente os meus interesses pessoais. Os meus interesses pessoais, não. Buscar primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Entregar o meu caminho na presença do Senhor. Amém, queridos irmãos e irmãs? É o que Deus está aconselhando a gente. Por isso que está acontecendo tudo o que está acontecendo. Os lares estão sendo divididos. Não existe mais como antigamente, que a gente sentava para orar, sentava com a família e tinha um momento de leitura bíblica, de oração, que nós chamamos de célula hoje. Mas isso aí já lá de trás, as igrejas que nós somos, eu e você fomos criados, os pais, antigamente tinha o quê? Desculpa a expressão, daquele tempo, tinha sustância. O que é sustância? O povo ouvia, o povo tinha um momento de oração, um momento de palavra. Aí entrou a televisão, aí entrou outras coisas, e agora o povo não senta mais diante do Senhor para ouvir o recado dele. A palavra dele é viva e eficaz e não volta vazia. Minha irmã, meu irmão, meu jovem querido, o Senhor está nos orientando. Ele está mostrando para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, aleluia. Não tem outro jeito, não tem atalho na nossa vida, porque Ele é o caminho. Amém, queridos? Toma no teu coração, versículo 24, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, nem mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Deus está dizendo, seu coração malvado. O que é um coração malvado? Um coração que anda segundo o curso da sua própria atitude de não ouvir a Deus. E aí tudo aquilo se transforma o quê? Em algo mal. Amém, queridos irmãos e irmãs? E andaram para trás e não para diante. Quantas pessoas estão andando para trás e não para frente? Quantos chefes de família, quantos lares diz assim no seu coração, pastor, eu já juntei tanto dinheiro, vou fazer isso, daqui a pouco vem o quê? O usurpador, ele vem e toma tudo, uma decisão errada, tudo aquilo que você levantou, tudo aquilo que você conquistou, mas foi o quê? Um castelo de areia. E aí vem o inimigo com a sua ação e derruba tudo, depois vai culpar Deus, dizendo, naquela igreja, aquele pastor, aquela pastora. Nós somos assim, irmãos e irmãs. E para encerrar, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre essas coisas que são importantes. Amém? Lá em Lucas 14, 28, diz assim, 14, 28, Lucas 14, 28, diz assim claramente a palavra do Senhor. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não podem acabar, porque todos os que a viram comecem a escarnecer deles, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Irmãos e irmãs, isto é sério. Começamos uma coisa e não continuamos. Não consultamos a Deus, não consultamos o pastor que está na igreja como profeta do Senhor, não consultamos aquele irmão ancião na igreja que já passou tantas experiências na sua vida. E aqui está dizendo que, claramente, essa pessoa que está dizendo aqui, que Deus está dizendo, que falta o quê? Prudência. Porque erramos por não conhecer as Escrituras. Erramos por não esperar o Senhor. Então o que Deus está dizendo? Você tem que ganhar o quê? Conhecimento de Deus. Ganhe conhecimento, ganhe na graça do Senhor, ganhe no amor do Senhor. Amém, queridos irmãos e irmãs? E agora então vou voltar para o nosso texto básico de Filipenses 2, para nós encerrarmos. Olha só como fica tudo claro para nossas vidas.
Presta atenção, porque Deus é que opera em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua bondade. Fazem todas as coisas sem murmuração e contendas. Irmãos e irmãs, tudo que a gente faz é assim, tudo é brigando, tudo é discutindo, não aceitando a opinião do pai e da mãe, não aceitando mais a opinião das pessoas que têm conhecimento. Não, eu já tive, eu tenho sabedoria. Olha, aquela pessoa ali, ela não tem nem faculdade, a gente julga assim, pela aparência. E aqui está dizendo claramente que Deus opera tanto querer quanto efetuar segundo a sua bondade. É pela bondade de Deus que Deus coloca em nós a saúde, a salvação, a cura, a libertação, aleluia. Através da bondade de Deus que Ele está nos dirigindo, para que nós possamos fazer exatamente o que está sendo colocado neste momento na tua vida. Deus está dizendo, eu quero operar, eu quero fazer o meu povo feliz. Perdão, irmãos e irmãs. Eu quero fazer o meu povo feliz, segundo a minha bondade, diz o Senhor. Mas a gente faz tudo por contenda e briga, né? A gente não senta. Preste atenção, meus irmãos e irmãs. Quanto tempo faz que a gente não senta em família para comer uma comida gostosa, com uma oração de agradecimento? A gente senta, cada um pega o pratinho, já senta para lá, vai ver televisão, vai não sei para onde. Não temos aquele convívio de família mais. Está acabando isso daí. Olho no olho, palavra a palavra. Sentar e conversar sobre os assuntos da família, discutir no bom sentido. Olha, preciso disso, preciso daquilo. Deixe que a bondade de Deus flua através da obra do Espírito Santo no nosso coração. Oh, glória, aleluia. Deixa que o Espírito Santo opera, te ajude, te dê sabedoria, minha irmã, meu irmão, meu jovem querido. Presta atenção no que Deus está dizendo nesse momento. É Ele que está falando no meu coração, no teu coração. E nós só murmuramos, irmãos, só queixamos. Amém, queridos? Só queixamos diante do Senhor. Não paramos para pensar. Não paramos para agir corretamente diante do Senhor. E agora o versículo 15 é assim: para que sejais irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que sabe o que fala e sabe como que age. Sincero, irmãos, essa palavra sinceridade significa sincera, na realidade, é a tradução do texto, na nossa língua português. Uma pessoa aberta. Mas você fala assim, mas pastor, se eu for aberto, outro vai dar risada na minha cara. Não importa se o outro vai achar ou não vai achar. Importa a minha vida com Deus, importa a minha consciência. Eu como você, e você homem de Deus, você mulher de Deus, jovem de Deus. É você e Deus, a Shekinah de Deus é no teu coração. É a tua vitória. Aleluia, como diz aqui, no versículo 13... tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Amém, queridos? Assim que Deus age. Filhos inculpáveis e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Isto é, o que Deus quer que você brilhe. É isso que o apóstolo Paulo está mandando essa carta aos irmãos lá em Filipe, para os irmãos que estavam debatendo certas situações que não dá tempo da gente discutir teologicamente tudo, né, os pontos a pontos. Mas o que Deus tocou no meu coração é exatamente isso. O povo de Deus não está mais brilhando. Lembra de Moisés quando desceu do monte? Oh, glória! O rosto dele, o que? Transfigurou-se, brilhava. Lembra antigamente que a gente contava alguma coisa, a gente corava, a gente ficava assim tudo coradinho? Sumiu isso daí. Não existe mais isso. Mas Deus está dizendo no versículo 16, para nós encerrarmos essa breve mensagem. Retendo a palavra da vida. Temos que reter a palavra da vida, isto é, eu não abro mão da palavra de Deus. Para a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido bem, nem trabalhado em vão, e, ainda que seja oferecido por libação sob sacrifício,
serviço da vossa fé. Folgo, não me regozijo em todas vós, mas regozijai-vos e alegrai-vos comigo em Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Temos que entender que o dia de Cristo é todos os dias. O dia de Cristo começou para mim e para você no dia que o José Carlos aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. A partir deste momento, o Senhor me coloca como este astro, isto é, como essa pessoa que vai pregar, falar, você também, minha irmã, você também, ó homem de Deus, você também, ó jovem de Deus. Você quer brilhar, você quer fazer a obra do Senhor, então entrega teu caminho, Senhor. Confia nele, amém, queridos? Confia nele. Hoje, este mundo precisa de pessoas assim, valorosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que acreditam realmente na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, pessoas que acreditam na misericórdia de Deus, amém? Vamos estar orando então, fecha os seus olhos, chama a tua família agora aí, chama os teus queridos, amém? Chama lá o pai, a mãe, chama os jovens, né? Chama as crianças, que vamos estar orando na presença do nosso Deus, amém? Fecha os seus olhos, coloque o teu coração nas mãos do Senhor, os teus propósitos nas mãos do Senhor, o que você deseja agora, porque a Bíblia diz que a oração do justo tem poder e tem ousadia. Então, se você crê que nós somos servos do Senhor, filhos do Senhor, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, aleluia, para que nós possamos brilhar como astro, isto é, para que as pessoas possam ver em nós diferença e dizendo, não, essas pessoas passam por lutas, é verdade, mas eles acreditam em algo sobrenatural, eles acreditam naquilo que eles pregam, eles tentam viver aquilo que eles aceitaram no coração deles. Oh, maravilha! Vamos estar orando? Senhor amado, Senhor querido, em nome de Jesus eu levanto as minhas mãos sobre a vida das minhas irmãs e irmãos, e que esta palavra viva e eficaz que não volta vazia, enche esses corações de paz, de amor, para que nesse momento aquele que precisa de uma cura receba em nome de Jesus, aquele que precisa da salvação receba em nome de Jesus, aquele que precisa de uma cura receba em nome de Jesus, aquele que precisa agora de uma orientação receba em nome de Jesus, e aquele que precisa ser feliz receba em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.